Olá, graça e paz. Tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Um arrebatamento não ocorreu, razão pela qual estou aqui para ministrar essa lição de hoje. Aqui no projeto Auxílio ao Mestre, semanalmente, nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um projeto voluntário, onde nós não temos apoio de nenhuma instituição. Estamos há 6 anos, no temor de Deus, produzindo esse conteúdo. Para a glória de Deus, milhares de pessoas já foram abençoadas através desse projeto. Eu sou grato a Deus pela sua vida, que está aí conectado, assistindo esta videoaula. Que o Espírito Santo de Deus complete ao seu coração aquilo que eu não consigo em virtude da minha limitação. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. Texto base da lição, Atos capítulo 8, verso 26 ao 35 e Efésios capítulo 4, verso 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no carro, lia o profeta Isaías. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nesta lição de hoje, nós vamos falar do ministerial do evangelista. Trata-se de um dom ministerial, tá bom, meu amado? O evangelista, meu amado, no sentido mais amplo da palavra, é toda aquela pessoa que prega o evangelho ao descrente, ao pecador. Agora, no sentido mais restrito, o evangelista é alguém que recebeu do Espírito este dom ministerial. Então, pregar, todos nós pregamos, e no sentido mais amplo, nós somos evangelistas. Agora, existem pessoas específicas que o Espírito Santo conferiu esse dom ministerial. O evangelista, ele é um desbravador, ele vai em lugares onde o evangelho ainda nem foi pregado. Ele consegue interagir com pessoas descrentes, ele consegue puxar assunto, ele consegue atrair a atenção das pessoas, e ele, como ninguém, sabe comunicar com o descrente acerca do amor de Deus, do perdão dos pecados e da salvação oferecida em Cristo Jesus. Acima de tudo, irmãos, o evangelista, ele é dotado de uma habilidade e autoridade para transmitir a palavra de Deus ao descrente. É sobre o evangelista que nós vamos aprofundar nesta lição. Jesus envia os 70. Os 70 que Jesus enviou, meu amado, só foram como evangelistas. Nós precisamos compreender que os apóstolos, eles foram evangelistas.
mas na igreja o Espírito Santo levantaria homens com esse dom ministerial. Vamos falar aqui nesse primeiro tópico sobre os 70 enviados por Jesus. São poucos os que anunciam. A qualidade do ensino no púlpito definirá que tipo de crentes teremos. Infelizmente, os cultos, espetáculos, cultos antropocêntricos, a teologia da prosperidade e tantos outros têm causado incontáveis danos na obra de Deus. Este modelo tem produzido pregadores e obreiros que só pregam diante das massas. São como que pescadores em aquário. Estes não se interessam em pregar fora da igreja, pois os descrentes não dão volumosas ofertas ou tampouco pagam as viagens com hotéis 5 estrelas. Aqui são poucos que anunciam, meu amado, e é verdade. São poucos realmente que anunciam. Observa que esse modelo de igreja que nós temos aí, até antes da pandemia, mudou um pouco a realidade. Veja que eu faço aqui uma analogia. A qualidade do ensino do púlpito vai determinar diretamente o tipo de crentes que nós teremos na casa de Deus. Aí nós vamos pegar aí uma geração que está sendo contaminada, influenciada com esses cultos sensacionalistas, que são verdadeiros espetáculos, cultos que mexem com a emoção das pessoas, que tem que determinar para Deus, nós vamos dizer cultos antropocêntricos, que não é culto para adorar a Jesus, é culto com mensagem para agradar homem, mensagem para atrair aplausos, mensagem para atrair dinheiro, a teologia da prosperidade e tantos outros mal têm causado incontáveis problemas na obra de Deus, irmão. Então, nós no Brasil, meu querido, esse modelo de culto, esse modelo de pregação em muitos púlpitos e altares está gerando um grande prejuízo na obra de Deus. Por quê? Não forma crentes com visão evangelística, forma crente com visão de peixe no aquário. São como pescadores que só pesca dentro do aquário, somente dentro da igreja. Então, nesse sentido, está faltando realmente quem vai. Está faltando quem vai lá pregar nas praças, nas esquinas, pregar em outras nações, pregar em outros lugares. Por que não vão? Porque essas estrelas do evangelho não vão, meu querido. Porque eles não interessam em pregar fora da igreja. Por quê? Os descrentes, aqueles que estão lá fora, não vão dar volumosas ofertas, ou tampouco vão pagar as viagens com hotéis 5 estrelas. Por esta razão, por conta de dinheiro, meu amado, pregar na igreja para essas pessoas é muito mais interessante. Meu querido, a igreja brasileira, ela precisa receber um sacode, mudar a visão, trazer mensagens a partir do púlpito que realmente fala do evangelho pleno, na sua totalidade, e não pegar partes do evangelho para induzir as pessoas com aqueles cultos espetáculos, aquele culto antropocêntrico, aquele culto do triunfalismo da igreja, aqueles cultos fantasiosos que, na verdade, meu amado, não tem nada de Deus nesses cultos. Então, isso tem gerado uma geração de gente egoístas, crentes do mimimi, crentes mendigos que nunca tem nada para dar, só vive pedindo, e crentes que só vêm buscar a bênção, mas não querem ser uma bênção. Neste sentido, realmente, são poucos os que anunciam. Enviados para o meio de lobos. Um evangelista genuinamente usado pelo Espírito não se deixará dominar pelo vitimismo. Ele bem sabe que o Senhor dos Exércitos o convocou para atuar na linha de frente da batalha. Por esta razão, o martírio para ele será uma grande possibilidade. Por ser compelido pelo Espírito a anunciar o Evangelho em lugares hostis à fé cristã, o evangelista poderá sofrer perseguições, rejeições e privações. Ele sabe
porque sua viagem pode ser apenas de ida, pois nem sempre o retorno fará parte do propósito do Senhor. Quando nós falamos aqui dos evangelistas enviados como ovelhas para lobos vorazes, nós precisamos ressaltar aqui o seguinte: Jesus enviou 70, tá certo? Ele disse que eles poderiam ser rejeitados, lugares que as pessoas não quisessem, ele sacudisse a poeira do pó e seguisse adiante. Então, o evangelista, ele é enviado em lugares muitas vezes hostil, lugar onde ele não será muito bem recebido. Agora, o evangelista, ele jamais vai se deixar dominar pelo vitimismo. O que é isso? A pessoa se vê como vítima. Coitadinho de mim, eu saí do Brasil, vim cá nesse país para pregar o evangelho, ninguém me ouve, ninguém para me ouvir. Meu Deus, eu saí para fazer essa obra numa terra distante e agora eu estou sofrendo humilhação, perseguição, já estou falando até de morrer, meu irmão. Evangelista não tem essa visão não, meu querido. O evangelista, levantado pelo Espírito, de forma alguma, ele sabe que o Senhor dos Exércitos o convocou para atuar na frente de batalha. Ele não está ali porque o pastor mandou, o presidente mandou, não. Ele está ali porque ele foi vocacionado, então ele não se vê como vítima, ele se vê como um soldado da alta elite, confiado pelo Senhor para estar à frente no campo de batalha. Por esta razão, ele compreende que o martírio, o morrer por conta da fé cristã, é uma grande possibilidade na vida dele. Então ele não vai se ver como vítima, ele vai se ver como um soldado valoroso que o Senhor dos Exércitos chamou para estar na frente da batalha. E por ele ser compelido pelo Espírito, porque quem é que leva o evangelista? Ele é suicida? Não, mas ele é impulsionado pelo Espírito a pregar o Evangelho em lugares hostis à fé cristã. Nós temos países muçulmanos, nós temos aí lugar que mata cristão, um lugar que prende cristão nos países comunistas. E o que leva um evangelista a ir para esses lugares, meu amado? É movido pelo Espírito Santo. Ali ele pode passar perseguição, rejeição, privação e até mesmo ser assassinado. Ele sabe, todo evangelista, o evangelista ele tem muito ligado com o missionário, que vai para terras longínquas. Ele sabe que a sua viagem pode ser só de ida, pode ser que ele não volte. Ele sabe que nem sempre o retorno vai fazer parte do propósito do Senhor. Não que o diabo vai matar, que o diabo vai tirar a vida, que o diabo vai derramar o sangue. Não, meu querido. O evangelista, ele compreende que, por vezes, a viagem, no propósito de Deus, é só de ida, não é de volta. Ele pode, ser ceifado. Ele pode sofrer o martírio, mas ele nunca vai se ver como uma vítima, uma ovelha no meio de lobos. Na verdade, ele tem a natureza do leão da tribo de Judá. É um leão no meio, meu amado, dos lobos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Jesus conferiu autoridade aos seus discípulos a fim de neutralizar a ação demoníaca. Os sinais e maravilhas têm como propósito atestar a eficácia do evangelho, ou seja, eles não eram o fim em si, mas o meio pelo qual as atenções se voltavam para a palavra de Deus. Jesus admoestou os discípulos a não se alegrarem tão somente por conta dos sinais, mas pelo fato de terem os nomes escritos no livro da vida. Vale ressaltar que Judas vivenciou a alegria dos sinais, mas por conta da avareza perdeu a alegria da salvação. Jesus ele envia os seus discípulos e eles voltam alegres, celebrando: Senhor, no teu nome nós expulsamos os demônios, no teu nome nós curamos os enfermos. E Jesus viu eles voltando alegres porque viram o poder de Deus. Jesus falou com ele: olha, vocês não se alegrem necessariamente porque os demônios os submetem,
por conta dos sinais das maravilhas. Porque isso tudo pode ocorrer na vida de vocês sem que necessariamente vocês tenham um caráter puro, um caráter ilibado. Vocês devem se alegrar por ter o nome de vocês escritos no livro da vida. Porque os sinais e prodígios, eles são importantes, mas a maior alegria de vocês é saber que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Meu querido, nesse grupo estava Judas. Judas, ele viu sinais, ele viu as maravilhas, expulsou demônios. Judas, ele vivenciou a alegria dos sinais e das maravilhas, meu amado. Agora, todavia, ele não atentou para o que Jesus estava dizendo. Não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Meu querido, para ter o nome no livro da vida, a gente precisa ter caráter. A gente precisa ter uma vida transformada, os pecados perdoados, lavados, purificados no sangue de Jesus. Do que adianta ser usado com tamanhos sinais e prodígios se o nosso caráter é pecaminoso, se a nossa essência, a nossa natureza não condiz com aquilo que nós pregamos. Daí o perigo de ser usado nos sinais e prodígios e ainda assim não ter o nome escrito no livro da vida. Judas, ele, por conta da avareza, por conta do dinheiro, por conta das coisas, ele perdeu a alegria da salvação. Viu sinais, mas não recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Não que Deus não pudesse salvar, mas é porque ele fez a escolha de vender o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele trocou a bênção da salvação, da eternidade com Deus, por conta do dinheiro, da ganância e da avareza. Que Deus nos guarde, meu amado, desse pecado, para nós termos a convicção de que o nosso nome, de fato, está escrito no livro da vida. A grande comissão. Esse termo é usado para se referir àquela ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e ensinai e guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, aquela grande comissão, aquele chamado, aquela ordem de Jesus, é para que os discípulos saíssem e fizessem discípulos, pregassem o evangelho a toda criatura, tanto aqueles que aceitassem o evangelho, como aqueles que rejeitariam o evangelho. Então, nós vemos que os apóstolos, eles também foram evangelistas. O alcance da grande comissão. Apesar de terem ouvido do Senhor a ordem para pregarem a toda criatura, a princípio os discípulos ficaram em Jerusalém. Foi necessária uma terrível perseguição para que saíssem da zona de conforto e anunciassem o evangelho fora de Jerusalém. Os que foram dispersos pregaram em Antioquia, Filipe pregou para os samaritanos, Pedro anunciou a fé cristã aos primeiros gentios, Paulo foi aos lugares mais distantes para pregar aos gentios. O alcance da grande comissão. Observa, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Os discípulos viram o poder de Deus, a glória de Deus, e lá em Jerusalém estava sob só mistério. Uma pregação de Pedro, 3.000 almas. Segunda pregação de Pedro no templo, 5.000 almas. Meu irmão, é só mistério, é só glória. Ô, irmão, eles ficaram quietinhos demais ali em Jerusalém. Precisou de Deus levantar uma luta terrível, uma perseguição, que pegaram Estevão, mataram Estevão, depois pegaram Tiago, mataram Tiago e deixou Pedro amarrado para o dia seguinte, meu amado. E aquela perseguição corre crente para tudo quanto é lado, corre um para um lado, corre um para o outro, é igual leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda, e foi parar crente lá em Antioquia, meu amado. E lá deu-se início uma igreja, a igreja com visão missionária, que enviou Paulo
e Barnabé para a obra missionária. Filipe, que era o diácono, ele foi parar lá no meio dos samaritanos. Aí ela, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Aí cumpriu a palavra. Ele foi parar crente lá na Samaria, pregando lá. Pedro e João foram lá em Samaria, impuseram as mãos, samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro pregou para os primeiros gentios, porque os samaritanos era tido como uma mistura de povos. Agora, o Pedro, ele pregou para os primeiros gentios, na casa de Cornélio. Foi crente correndo para tudo quanto é lado. Paulo pregou nos lugares mais distantes, foi nos lugares mais distantes para pregar a mensagem do Senhor. Então, a grande comissão, o alcance da grande comissão, ele só ocorreu por conta dessa grande perseguição. Meu amado, será que a igreja do Senhor vai passar por uma grande perseguição na nossa nação para nós cumprirmos com o ide do Senhor e pregar o evangelho fora dos domínios da igreja, de dentro do templo, nós saímos para fora da igreja? Pense nisso, hein? O mundo está dividido em dois grupos. Deus preparou o evangelho tanto para os que se salvam quanto para os que se perdem. Ambos desfrutam do mesmo princípio de igualdade, ou seja, para a salvação ou para a condenação. O evangelho nivela os homens, não importando qual seja sua etnia, sua cor, sua classe social ou seu grau de instrução. O sol é o mesmo para a cera e o barro. Diante dele, um se derrete e outro se endurece. Diante de Jesus, o jovem rico se endureceu, enquanto Zaqueu se derreteu por completo. O evangelho de Jesus, ele veio para poder gerar divisão. Ele dividiu o mundo em dois grupos. Aqueles que aceitam o evangelho e aqueles que rejeitam o evangelho. Por quê? Deus preparou o evangelho para alcançar o mundo, para alcançar o mais vil pecador. Agora, meu amado, o evangelho, ele é eficaz para aquele que se salva e ele é eficaz até para aquele que se perde. Porque o evangelho, ele não faz distinção de pessoas. Todos podem ser salvos, mas tem que passar em aceitar o evangelho. Então, aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. O evangelho é o mesmo, tanto para o que se salva como o que se perde. Então, ambos têm o mesmo princípio de igualdade. Quem aceita o evangelho, ele tem o mesmo princípio de igualdade do que aquele que rejeitou o evangelho. Então, o evangelho é o divisor de águas da humanidade, entre aqueles que aceitam e os que rejeitam. O evangelho, para você ter uma ideia, ele nivela os homens. Por que o evangelho nivela? Porque o evangelho, ele não leva em consideração a etnia da pessoa, se é preto, se é branco, se é africano, se é europeu, se é asiático. Ele não leva se ele é americano, se é da América do Sul, América Central. Ele não leva em consideração a cor da pessoa, se é louro, se é negro, se é alemão, se é vermelho, se é pele amarela, se é pele vermelha, se é pele escura. O evangelho não faz acepção acerca da classe social ou do grau de instrução da pessoa. Todos podem ser salvos. Mas agora, meu amado, o homem ele tem que se render ao evangelho. É por isso que Paulo dizia, porquanto não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu faço aqui a seguinte colocação. O sol é o mesmo para a cera e o barro. A diferença é como cada um desses vai reagir diante do sol. A cera, ela vai se derreter por completo. E o barro, ele vai se tornar mais duro. O evangelho, ele é semelhante ao sol. Como as pessoas vão reagir diante dele? Se é como sol ou como cera, será uma decisão pessoal. Diante do sol, nós observamos que um endurece e o outro amolece. Nós vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do jovem rico,
que ele se endureceu quando Jesus falou para ele que ainda faltava para ele alguma coisa. Ele endureceu o coração. Agora, o mesmo Jesus esteve na casa de Zaqueu, que era também um homem tão rico como o jovem rico. Mas diante de Jesus, Zaqueu ele se derreteu por completo. Então nós vemos tanto o jovem rico como Zaqueu tiveram o mesmo princípio de igualdade, a mesma oportunidade. Ambos eram ricos, possuíam bens. Um preferiu agir como barro, se endureceu. E outro, Zaqueu, ele agiu como a cera, ele se derreteu. Tá bom, meu amado? Então o evangelho, ele vem para dividir. O mundo está dividido em dois grupos. Aqueles que aceitam o evangelho e aqueles que rejeitam o evangelho. A grande comissão hoje. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Porém, mais de 2/3 da população mundial ainda não foi alcançada. A Europa, que outrora revelou heróis da fé, hoje está às voltas com o ateísmo e cercada pelo islamismo. Na África, milhões morrem escravos da miséria material e espiritual. A Índia e a China juntas têm mais de 1/3 da população mundial. Ambas são hostis à fé cristã. Ainda há muito que ser feito. A grande comissão precisa avançar. Quando nós falamos da grande comissão hoje, meu amado, tem muita coisa a ser feita ainda. O cristianismo, ele ainda é a maior religião do mundo, seguida pelo islamismo, tá bom? E outra coisa, quando nós falamos do evangelho, nós precisamos compreender. Segundo as pesquisas que eu fiz, no mundo tem 7 bilhões de pessoas, alguns falam 8. 2 bilhões, mais ou menos, seriam de cristãos. Mas aí nós precisamos entender que há cristãos nominais, cristãos descompromissados. Então vamos lá, temos uma população de 5 a 7 bilhões de pessoas a serem alcançadas. Então o número dos que já foram alcançados é bem menor do que os que ainda não foram alcançados. Precisamos fazer aqui uma colocação sobre a tecnologia da comunicação. Muitos países, muitas pessoas têm contato com o evangelho não presencial, pelas redes sociais. Então, a tecnologia da comunicação propiciou a expansão do evangelho. E tratando agora de algumas realidades, a Europa, ela revelou verdadeiros heróis da fé, irmão. Já foi quase o berço do cristianismo. Haja visto que a Assembleia de Deus, ela teve seu início a partir de 2 europeus, Daniel Berg e Gunnar Wien. Hoje a Europa, ela está envolvida com o ateísmo, não crê mais em Deus. Muitas igrejas foram vendidas, viraram boates, viraram casas noturnas, viraram mesquitas, sinagoga. Muitas igrejas na Europa estão fechando as portas, na Inglaterra, nos países europeus. E essa Europa, meu amado, já foi o berço do cristianismo. De lá surgiram homens como Martinho Lutero, Gunnar Wien, Daniel Berg, surgiu homens como John Wesley, entendeu? Homens tremendos surgiram dali. Na África, quando nós falamos da África, a África tem milhões e milhões de pessoas morrendo por conta da miséria material e por conta da miséria também espiritual. A Índia e a China, elas têm cada uma 1,6 bilhões e outra 1,5 bilhões, dá quase 3 bilhões. Irmãos, quase 1/3 da população do mundo está na China e na Índia. E diga-se de passagem que são nações hostis à fé cristã. Na China você não entra lá para pregar. Na Índia há uma perseguição também contra cristãos. Agora, meu amado, diante disso nós precisamos compreender. Quase 2 bilhões de cristãos e de 5 a 7 bilhões a serem alcançados. Diante disso nós chegamos à seguinte conclusão: que há muito o que fazer ainda na obra de Deus ainda neste mundo. Amém, querido? O dom ministerial de evangelista.
Nesse tópico nós vamos falar de algumas características desse dom ministerial. Veja só, eu posso pregar o evangelho, mas não necessariamente que eu tenha esse dom ministerial de evangelista. Você pode pregar, então, no sentido mais amplo, como eu já disse, todos nós somos evangelistas, porque nós pregamos para descrentes. Mas nós vamos falar agora acerca de pessoas que, de fato, têm esta chamada, esse ministério de evangelista. O conceito de evangelista. O evangelista é aquele que leva as boas novas até os pecadores. Enquanto o dom ministerial, ele é uma dádiva de Deus para a igreja. O evangelista terá o seu púlpito fora do ambiente da igreja. Seu público-alvo é o mundo. Sua pregação visa levar aos pés de Jesus até o mais vil pecador. Seu coração é movido pelo Espírito. Ele tem um profundo amor pelas almas perdidas. Se necessário for, ele se fará de fraco para ganhar os fracos para o reino de Deus. Quando nós falamos do evangelista enquanto ministério, nós temos que compreender que Deus levantou aquela pessoa com o ministério de evangelista para ganhar almas para o reino de Deus. Então, o papel do evangelista é levar a mensagem do evangelho, as boas novas da salvação aos pecadores. O evangelista não necessariamente ele vai atuar dentro da igreja. O púlpito do evangelista, meu amado, é o mundo, é fora da igreja. Esse negócio de evangelista que fica sentado no banco domingo após domingo lá na igreja e não prega, não sai, não anuncia, vou falar. Muitas pessoas sabem somente o título, porque é o cargo mais próximo do pastor. Então alguém pode ficar vaidoso, mas o evangelista é aquele que prega fora da igreja e leva o descrente, o pecador, a acreditar na mensagem da salvação. O evangelista, ele é uma dádiva de Deus para a igreja. O seu púlpito, a sua pregação, ela visa levar almas aos pés de Jesus, até o mais vil pecador, o ladrão, o estuprador, o assassino, o homicida, aquelas pessoas terríveis, tenebrosas, mas o evangelho, ele entra no coração dessas pessoas e gera mudança. O coração do evangelista, meu amado, ele tem uma paixão pelas almas, ele se compadece do pecador, ele tem um amor que é movido pelo Espírito Santo, ele tem um amor pelas almas perdidas. Quando alguém olha uma notícia que aconteceu há pouco tempo aí no Brasil, de um ator famoso, que ele morreu aí pelo vírus, né? O vírus chinês, ele faleceu. Meu querido, há pessoas que olham para essas pessoas com um olhar de condenação, com um olhar de sem empatia nenhuma por essas pessoas. Irmãos, o evangelista, ele consegue se compadecer, não é concordar com a vida que a pessoa vive, mas ele ama aquela pessoa, ele consegue ter um amor, uma empatia para com a dor, para com o sofrimento, pessoas que caem numa situação difícil, que estão entre a vida e a morte. O papel da igreja é orar por essas pessoas, é amar essas pessoas, seja essas pessoas que estão no poder mais elevado, envolvidas com a corrupção, legislando em causa própria, às vezes pessoas que deveriam julgar a partir da Constituição, rasgam a Constituição. O evangelista, ele tem amor pelas almas, um profundo amor, compaixão. Se necessário for, meu amado, o Paulo vai dizer, eu me fiz de fraco como fraco para ganhar os fracos. Então, o que é isso? Mesmo ele tendo uma grande comunhão com o Senhor, um profundo conhecimento bíblico-teológico, ele quase que desce ao nível daquela pessoa, para ela se fazer entendida. Ele fala de futebol, ele fala de esporte, ele fala de economia, ou seja, ele tem formas de abordar as pessoas, porque
ele não se interessa nem para o futebol, mas ele sabe que muitas vezes a forma de abordar a pessoa, quando fala de uma coisa de interesse da pessoa, a pessoa vai se abrir para conversar. E ele vai se fazer de fraco para ganhar os fracos, tá bom, meu amado? Mas nunca vai perder a sua identidade, tá bom, meu amado? O papel de evangelista. Onde muitos veem dificuldades e impossibilidades, o evangelista enxerga oportunidades para falar do amor de Deus aos descrentes. Sua vocação é a de pregar onde outros não pregaram, iniciar pontos de culto, dar início a uma igreja a partir das almas que ganhou para Jesus. Se o pastor tem cheiro de ovelhas, o evangelista terá cheiro de almas. Suas pregações farão com que o pecador compreenda a mensagem da salvação e se arrependa. Quando nós falamos do papel do evangelista, eu olho aqui para Filipe, que está lá no texto áureo da lição. Quando muitos falavam assim, olha, rapaz, lá em Samaria não adianta não. A gente já foi pregar lá em Samaria e mandaram botar Jesus para fora, expulsaram Jesus de lá. Lá é o pior lugar que você pode ir. Onde todo mundo estava vendo dificuldades, impossibilidades, aí vai para lá quem? O diácono Filipe, que estava exercendo o papel de evangelista. Então lá ele prega na cidade e a cidade se converte. A Bíblia fala que houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Quando a igreja sofreu a perseguição e foi comparar crente lá em Antioquia, Filipe desceu e foi até Samaria, saiu de Jerusalém e desceu. Então, meu amado, a gente precisa, às vezes, descer do patamar que a gente está, do salto alto que a gente está, meu irmão. Precisa descer lá, onde está o pecador. A gente está fazendo culto, meu amado, querendo fazer... Tem uma alma aí para Jesus. Como é que tem alma para Jesus, irmão? Se na rua só vai gente com cabelo amarradinho, de saia, de vestido, como é que entra um descrente lá dentro? Nem descrente não tem na igreja, irmão. Então o evangelista é aquele que vai aonde os outros não vão. Ele vê oportunidades onde os outros não vêm. Então, nesse tempo de pandemia aí, fica mais restrito, mas ainda assim, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, nós podemos mandar mensagem, falar com as pessoas e transmitir o evangelho. Outra coisa, a vocação do evangelista é de pregar para o quê? Onde outros não pregaram. Filipe, ele passou por Samaria, quem tinha passado por lá? Jesus tinha passado por lá, mas os apóstolos não voltaram lá. Agora, Filipe, quando vai lá, ele abre um campo, dá-se início, vamos dizer assim, quase que uma igreja, e ali ele levou almas, levou multidão para Jesus. Agora, ele compreendeu que ele não era autossuficiente, tá bom, meu amado? Outra característica, o pastor, podemos dizer assim, tem cheiro de ovelha, porque ele cuida de ovelha. E o evangelista tem cheiro de almas, ele tem amor pelas almas. Sua pregação, a mensagem do evangelista é aquela mensagem simples, objetiva e direta. Ele vai usar formas e maneiras, ele vai usar literatura, conhecência. Ele é uma pessoa que tem que ler até bula de remédio. Por quê? Ele vai falar com o pecador a mensagem do evangelho a partir da realidade daquela pessoa, para que aquela pessoa possa compreender e se arrepender. Esse é o trabalho do evangelista. A finalidade do ministério de evangelista. A partir do relato bíblico acerca de Filipe, é possível compreender a finalidade deste ministério. Ele nunca se deixou levar pelo aplauso das pessoas. Pregou para multidões e com a mesma motivação, pregou para uma única pessoa. Acima de tudo, foi guiado pelo Espírito. Por esta razão, soube a hora de iniciar um trabalho em Samaria e a hora de deixar tudo e seguir adiante em outra direção. Reconheceu suas limitações e viu nos demais obreiros a completude de seu ministério em Samaria. A partir do exemplo de Filipe,
nós podemos compreender qual é a finalidade do ministério de evangelista para a igreja. Observa, lá já tinha o apóstolo, os apóstolos e os profetas. Aí vem o evangelista. O evangelista é aquele que aprendeu com o apóstolo, foi abençoado pelo profeta e ali se formou, o Espírito Santo levantou aquela pessoa com o quê? Com a habilidade de sair fora da igreja e pregar para o descrente, numa linguagem, numa ousadia, intrepidez que o descrente vai ficar impactado. Ele nunca deixa de levar, ele não se deixa levar pelo aplauso. Veja só, o evangelista, ele não procura, não é aplauso. Ele não procura, não é agenda cheia. Ele não procura, não é hospedado em hotel 5 estrelas. O evangelista, ele não se deixa levar pela aprovação ou reprovação das pessoas, meu amado. O evangelista, ele tem a mesma motivação para pregar para multidões e para pregar para uma única pessoa. Veja só, o Espírito conduziu Filipe até Samaria. A cidade se converteu. Um trabalho estava se iniciando. Ele chama Pedro e João, que vem, põe as mãos nas pessoas e as pessoas são batizadas. Nesse sentido, ele compreende o quê? Que ele não era autossuficiente. Ele dependia, a completude do ministério dele dependia do ministério dos profetas e dos apóstolos. Ele reconhecia muito bem as limitações da sua chamada. Então, ele foi influenciado pelos profetas, pelos apóstolos. Agora, acima de tudo, esse evangelista, ele prega para uma pessoa, para tudo que está fazendo, para pregar para uma pessoa. O que é isso? É alguém movido pelo Espírito Santo, é alguém dirigido pelo Espírito Santo. Alguém poderia usar a lógica e a razão, Senhor, mas por que eu vou lá no deserto para pregar para um homem, só um etíope? Tem uma multidão de almas aqui que eu levei aos pés do Senhor, eu vou ficar aqui. O evangelista, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque às vezes tem uma alma que está no caminho, que está precisando de alguém falar para ela. Olha só, aquele etíope já estava lendo a lei e falou assim, aí ele falou, você entende o que você lê? O Espírito Santo mandou ele aproximar, corre, aproxima lá. Ele encontrou ele lendo lá o profeta Isaías. Mas você entende o que você está lendo? Não, como eu posso entender? Se não há ninguém que me explique. Você pode me explicar? Filipe explicou para ele recebeu Jesus no seu coração e já desejou ser batizado. Aquele homem volta para a Etiópia e lá ele vai testemunhar acerca da salvação da pessoa de Jesus. Então, meu querido, esse é o trabalho, a finalidade do ministério do evangelista. É pregar a Jesus, falar de Jesus para aqueles que estão fora da igreja. Ele sai da sua zona de conforto, que é a igreja, e vai lá onde está o pecador. Agora, por ele ter ganhado até uma cidade, ele nunca vai deixar de respeitar a hierarquia, aquelas pessoas que deram para ele a base, para ele ser o obreiro que ele é. Filipe, lá em Samaria, o ministério bombando, fazendo maior sucesso, ele manda Pedro e João ir até lá, porque estava precisando de ajuda. Meu irmão, está aí a completude do ministério. Eu dependo do ministério do outro para abençoar o meu ministério. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou a cereja do bolo, eu sou apenas mais um nesta engrenagem chamada igreja, que está em pleno crescimento e expansão. Encerramos aqui o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, esse material da lição de número 8, o dom ministerial de evangelista. Se você desejar esse material para você ministrar esta lição na sua classe, na sala de aula, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, de trazer a última palavra sobre esse assunto. Eu produzi esse material com temor de Deus e eu gostaria, se você deseja esse material, que você me entrasse em contato. Eu vou conversar com você, vou te dar as diretrizes. Semanalmente nós estamos compartilhando esta videoaula com até 25 mil pessoas no canal.
né? No nosso canal temos aí umas 25 mil pessoas e nós temos produzido esse material para auxiliar. Quanto ao material em PDF, nós temos encaminhado esse material para aquelas pessoas que se apresentam para serem as mantenedoras desse canal. Então, nesse sentido, eu dependo da sua ajuda para nós ampliarmos esse projeto, para nós podermos dedicar mais tempo e produzir mais conteúdo, com mais excelência, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Usa-nos, ó Pai, nesta geração, nesses tempos de pandemia, em que muitos estão morrendo, em que muitos estão partindo para a eternidade. Dá-nos, ó Pai, amor pelas almas, compaixão pelas almas. Levanta, meu Deus, homens e mulheres comprometidos com a Tua Palavra. Ó Espírito Santo, levanta, meu Deus, verdadeiros evangelistas, aqueles que têm cheiro de almas, que têm paixão pelas almas, que se compadecem das almas e que conseguem falar com eles numa linguagem que eles consigam entender a Tua Palavra e crer no Evangelho e aceitar o Evangelho. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoe cada professor, cada servo Teu que está ao alcance desta videoaula. Meu Deus, dá-nos a Tua bênção. Nós assim te oramos agradecidos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a lição de número 9. Mas em caso de arrebatamento, fique tranquilo, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu tenho a certeza que eu vou me encontrar com você por sobre as nuvens e lá no alto encontraremos o nosso lindo, maravilhoso Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.